Hoje em dia nós temos enormes dificuldades para os autores experientes publicarem, quanto mais quem está começando. A pandemia ela meio que travou a produção literária, porque as escolas deixaram de comprar, então as editoras deixaram de vender, e se deixaram de vender, deixaram de produzir. Então o mercado está assim realmente reduzíssimo, né? Está bem reduzidozinho. E para quem está começando é mais difícil ainda, porque você tem algumas dificuldades, alguns probleminhas no caminho. Por exemplo, quem está começando não conhece o mercado. Então ele desconhece aquelas janelas que se abrem para a produção, né? Quando o governo, por exemplo, compra livro para o PNLD literário, ele compra, mas são determinadas épocas. Primeiro livro para Fundamental 1, depois vai comprar para o ensino médio, depois vai comprar para a educação infantil, que são para os pequenininhos, depois compra para o Fundamental 2. Então, se você não tem noção desse calendário, né, dessa ordem de compras e de quando que é feita a inscrição, nada disso, você vai acabar mandando um livro de educação infantil numa época que as editoras, por exemplo, estão fechando livros para ensino médio. Então, assim, se você desconhece o mercado e essas pequenas janelas, já torna isso mais difícil, né, você conseguir publicar seu primeiro livro. Depois tem o fato de que todo autor novo acha que sua obra é genial, quando muitas vezes não é. Isso acontece muito. Eu passei por isso. Quando eu comecei a publicar, eu achava, nossa, o que eu estou escrevendo é lindo, eu nunca vi e tal. Mas a verdade é que eu também tinha pouco conhecimento do que estava sendo publicado. Então eu não acompanhava o mercado. Eu não ia nas livrarias a hora toda para ver o que estava saindo. Eu não ia nos eventos. Então eu achava que aquilo era bom, mas eu não sabia o que estava saindo. E o que estava saindo era melhor. Então, assim, o autor novo ele tem que acompanhar os eventos, ele tem que ver as novidades, olhar os catálogos das editoras. Não adianta você mandar, como já aconteceu comigo, enviar um livro sobre Natal, uma história sobre Natal, para uma editora que já tinha 3 ou 4 livros sobre o mesmo tema, porque ela não vai fazer concorrência com ela mesma. Então você tem que estudar os catálogos das editoras. E tem um lado da dificuldade da editora, que vai investir num autor que ela não conhece o público, ou seja, ela vai investir ela já está com problemas financeiros, né? Porque não tem ninguém comprando, e de repente ela vai investir não sei quantos R$1.000, e depois publicidade, e depois não sei o que, sabe, num autor que de repente que ela não conhece, não sabe se ele vai atrasar a entrega, não sabe se ele vai cumprir depois das visitas às escolas e tal. Não que isso seja obrigatório, mas isso é uma coisa que ajuda a editora. Então a editora acaba olhando mais essas obras de autores já conhecidos, porque sabe como eles trabalham, porque sabe que eles cumprem prazos, porque sabe que eles estão de olho no que está acontecendo no mercado. Para eles o risco é menor. Você tem que pesquisar antes de escrever, para saber o que você vai escrever e se aquilo que você vai escrever vai ter saída. Se você for considerar a literatura infantil desde dos seus primórdios, do começo, lá no século XIX, você tinha muitos... os seres terríveis eram baseados nos contos europeus. Então você tem o ogro, você tem a bruxa, você tem o dragão. Eram seres assim que eram tipo os monstros daquelas histórias, né? Eram terríveis assim para a época. E depois você começa a ter as adaptações das criaturas adultas, né, de contos adultos, de histórias adultas, para a literatura infantil. Então você traz o vampiro, você traz o Frankenstein, você traz o lobisomem, você traz a turma do folclore lá, que também tem o lobisomem lá, que é no folclore brasileiro. Você tem vários deles. É difícil você achar o mais terrível de todos, porque tudo depende da história em si, né? O vampiro, de repente, ele não é tão terrível se ele é amiguinho dos personagens, porque tudo vai pela história. Eu sempre achei que dos mais terríveis, de quando eu era pequeno, para mim são os ogros que comem as crianças, né? São os devoradores, os que chamam dos papa-criança, dos papadores lá. Você tinha a cuca, você tinha a cabra-cabriola, você tem o velho do saco, você tem todos eles, aqueles que engolem, que devoravam as crianças. Para mim eram os mais terríveis de todos. No folclore brasileiro, você tem algumas criaturas extremamente
fantásticas, assim, né? Uma coisa muito louca. Você tem o Capelobo, que ele tem um focinho de tamanduá e que ele chupa o cérebro das vítimas, né? Então como é que ele faz isso? Será que ele fica pelo nariz? Será que ele... uma vez eu escrevi um texto e eu falando que ele tem uma pressão tão grande naquela tromba que ele fura o crânio e suga dali como se fosse um ovo, né? Mas você tem o Capelobo. O Capelobo é terrível. O Mapinguari, ele é grandão, né, e tal, é o ciclope brasileiro, e ele tem uma boca na barriga. Ele come a cabeça das pessoas, assim, com a boca na barriga dele. Isso é terrível, né? Bem, eu acho que o mais importante não é estimular a leitura em papel, é estimular a leitura. Se ela for papel digital, não faz a menor diferença, contanto que ela esteja lendo, né? E estimular a leitura, para mim, ela é um pouco mais difícil do que você estimular a leitura em papel. Estimular a leitura é você pegar uma criança que não está acostumada a ler e fazer com que ela queira ler, né? E isso é mais complicado. Eu sempre trabalhei com a ideia da visita ao País das Maravilhas, né? Visitar o mundo mágico da livraria, né? A livraria ou a biblioteca, aquele mundo onde você tem cores e formatos e tamanhos e histórias e cada coisa querendo aguçar os seus sentidos, de olha, e aquilo te fazer curioso, mas por que, né? O que vai acontecer aqui? O título tem que chamar a atenção, a capa tem que chamar a atenção, aquela atmosfera de livraria que eu acho maravilhoso tem que chamar a atenção. Eu vejo crianças que não gostam de ler, mas que quando eles entram numa livraria com os pais, eles sentam naquele banquinho, pegam um livro para ficar olhando. Eu acho que é o lugar que estimula também um pouquinho. É oferta, né? Então, assim, para estimular a ler, eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, você ter o livro na mão da criança, próximo da criança, na sua mesinha de centro, numa estantezinha no quarto deles, ou numa prateleira no corredor, em algum lugar tem que ter esse livro, ela tem que poder alcançar esse livro. É bom ter uma biblioteca em casa, né? É bom poder levá-los às vezes no fim de semana, vamos até ali, mas vamos no caminho passar pela livraria tal para dar uma olhada no que tem e tal. Então isso é importante, né? Você dá a ela essa oportunidade dela ter o contato com o livro, e não só porque muitas vezes os pais estão cansados também, então para eles às vezes é mais fácil deixar a criança a tarde toda no computador, ou no videogame, ou vendo televisão, ao invés de pegar, levar numa livraria, ler junto, mostrar e tal. Então eu acho que esse estímulo dos pais ele é muito importante. Se você não lê em casa, se você não tem o costume de apresentar para eles que a leitura é uma coisa prazerosa, se você não está acostumado a abrir um livro à noite ou abrir um livro na frente deles, eles não vão querer abrir livro. Então, assim, eu acho que vai muito desse negócio dos pais. É os pais que acabam educando os filhos para a leitura. Então, eu acho que é mais ou menos aí. O importante é ler, não interessa o quê. Esse incentivo da leitura nas escolas públicas, com convite a autores, o Salão do Livro da Fenilis fazia uma coisa muito interessante, que eles faziam um acordo com as escolas de levar os alunos para ver os autores lá palestrando, falando sobre seus livros, os alunos verem que aquele autor, que de repente para eles era uma figura inatingível, ele está ali, ele é gente como a gente, ele também gosta de ler, ele também tem medo disso, ele também come aquilo outro, ele também gosta de azul, também gosta de vermelho, também gosta ele é igual a gente, ele tem os mesmos gostos. Então eu acho que esse contato da criança com o autor, o contato da criança com o livro nesses eventos, eu acho que isso ajuda. Mas é claro que você tem que possibilitar que a criança que não tem recursos, que ela chegue ali, que ela possa também ver esse autor, e que ela possa também ter esse livro, né, esse objeto que para elas é muito caro, para essas famílias às vezes é muito caro, um livro de R$50, eles não têm como comprar. Então é muito importante que programas de governo, como é o PNLD Literário, como foi o PNBE, como são há programas estaduais e municipais também de compra de livros, esses programas são fundamentais. Como é fundamental você ter livrarias e bibliotecas nos bairros funcionando. A Biblioteca Parque ali do centro da cidade, ela tem que estar funcionando, ela tem que estar recebendo crianças carentes
Essas crianças que não têm poder aquisitivo para comprar o livro, elas têm que poder encontrar esse livro na biblioteca. Então essas bibliotecas têm que estar sempre recheadas de livros novos, de histórias novas, e não aquelas coisas velhas que estão ali mofando, que... Entende? É necessário que haja um investimento nisso, nessa distribuição e nessa... tanto para as bibliotecas locais quanto para as escolas. Não deixar essas bibliotecas fecharem é fundamental, mesmo que às vezes o retorno seja pouco, porque, mas tem pouca gente visitando aquela biblioteca, por que vamos gastar tanto dinheiro com isso? Porque essa pouca gente vai influenciar outras pessoas. Então, assim, você precisa que um pouco influencie um pouco mais, porque vai influenciar um pouco mais, vai influenciar um pouco mais, para você crescer. Não é imediato, não é da noite para o dia que você vai fazer as pessoas lerem, ou não é da noite para o dia que esse acesso vai acontecer. Por isso que é muito importante manter esses pequenos pontos de acesso funcionando. E é muito importante você possibilitar esse encontro com os autores e esses encontros nos eventos. É isso. Acho que agora o mais importante é isso. E depois, claro, você parte daí, você vai ampliando programas, enfim. Mas isso já é um bom começo. Manter esses que existem já é um bom começo.